Olá, tudo bem? Começando mais uma semana com as reflexões do tarô para os signos. Vamos ver o que precisamos observar aí na semana do dia 15 ao dia 21 de fevereiro. Bom, começando, primeiro signo aqui, o signo de Áries. Vamos ver qual é a mensagem para Áries. Áries é a rainha de ouros. Então, para essa semana, vai ser preciso fazer uma reflexão, uma avaliação de tudo aquilo que você já tem, sabe? Muitas vezes a gente procura algo novo, né? A gente quer algo diferente ou buscar algo que não temos, quando na realidade, às vezes, aquilo que precisamos, as ferramentas de que necessitamos já estão conosco. Né? Então a Rainha de Ouros ela vai trazer essa mensagem para essa semana de observar o que você já tem, observar o que você já possui, sem a necessidade de ficar buscando algo novo, buscando muitas vezes a gente observar que as ferramentas que precisamos já estão conosco. Não vamos precisar de algo externo, de algo de fora. Né? Nós mesmos já temos aí essas ferramentas que vamos precisar. E para essa semana aqui com a Rainha de Ouros, mostra essa necessidade de se trabalhar com aquilo que você já tem, sabe? Sem muitas vezes a gente entra numa posição, né, numa maneira de pensar de que enquanto não tivermos algo, não daremos o primeiro passo. Né? E muitas vezes nós já temos aí tudo que é necessário para dar o primeiro passo, só que ainda não nos percebemos disso, tá certo? Essa é a mensagem para o signo de Áries. Vamos agora para o signo de Touro. Signo de Touro, vem a carta da força, né? A força ela fala muito desse domínio interno. Domínio interno, vamos dizer, das nossas limitações, né? É termos a força de agir, a força de realizar. Né? É quando você toca o despertador, você levanta e não aperta lá o botão de soneca para continuar dormindo. Né? Então é uma semana em que vai precisar ter vamos dizer assim, uma colocação de uma energia a mais, no sentido de que vai ser preciso superar certos comportamentos, certos padrões, né? Aquela rotina que precisa mudar, mas não muda, sabe? Aquela rotina que a gente sabe que tem que melhorar, tem que crescer, tem que fazer outras coisas, temos que nos dedicar mais a determinado assunto e acabamos que não seguimos por aí, muitas vezes por preguiça, muitas vezes por algum tipo de cansaço ou a própria resistência também ao crescimento, né? Nós temos muita resistência a crescer, a evoluir, né? A gente fica muitas vezes confortável naquela situação que nós já temos e não avançamos, ficamos, vamos dizer assim, numa certa estabilidade, né? Então a carta da força agora para o signo de Touro, ela traz a mensagem justamente disso, de você colocar uma energia a mais, superar essas limitações, superar esses nossos comportamentos que não nos deixam seguir em frente. Então, sair um pouco dessa zona de conforto, buscar novas atitudes, novos padrões, justamente para poder
dá aí um passo adiante, mas muitas vezes assim, a pessoa vai começar a fazer alguma atividade e precisa e deve fazer, né, aquela atividade com aquilo que ela já tem, sabe? Ela ter aquele ímpeto, aquela força, aquela vontade de agir, né? E aí ela pega com os instrumentos que ela tem na mão naquele momento e ela vai lá e faz. Então, vai ser preciso essa semana superar aí alguma dificuldade, né? Essa coisa aí o celular desperta e a gente fica ainda na soneca, né? Superar isso para que possa fazer o que precisa ser feito, mas que está faltando ainda uma dedicação maior, sabe? Está faltando mais foco. Então é a semana que vai ser favorável para que se coloque esse foco. Bom, vamos agora então para o próximo signo, que é o signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos, a gente vê a carta do 7 de ouros. 7 de ouros é aquela carta que vai nos levar, né, a uma escolha entre o que nós já temos ou o que nós poderíamos ter, né? E muitas vezes o que nós poderíamos ter é algo que abrirá um caminho, abrirá um portal para muitas realizações. E nós muitas vezes nos apegamos na situação que nós estamos, né? A gente não se lança aí ao desconhecido, não se lança a algo novo. A gente procura muito a estabilidade, a gente procura muito olhar aquilo que nós já temos, né? A gente fica muito preso a essa visão do que nós já temos, sem refletir sobre aquilo que nós poderemos ter, né? O que nós poderemos alcançar ainda. Então, uma semana que vai trazer certamente uma oportunidade de escolha entre continuar do jeito que está ou mudar, né? Ou se lançar a algo novo, se lançar a alguma atividade, algum projeto, né? Algum novo objetivo, porque chega um momento em que a gente precisa dar esse salto realmente, sabe? A gente não pode ficar o tempo todo só naquela rotina, né? Naquela coisa ali do dia a dia, que um dia é igual ao outro, né? Não muda, as coisas não mudam. A gente é sempre aquela, vamos dizer assim, uma mesmice, né? E isso justamente acontece porque existem caminhos, existem portais aí disponíveis para que a gente possa atravessar, para que a gente possa fazer escolhas e avançar, e muitas vezes a gente tem uma certa resistência e prefere ficar mais. É aquela coisa assim, muitas vezes a pessoa fica numa situação que não está boa, que não está ruim, mas ela é conhecida. É uma situação que ela sabe aonde ela está, sabe o que pode acontecer e evita se lançar a algo novo, justamente por ser algo que ela não vai controlar, que ela não tem conhecimento, né? Essa coisa do desconhecido para a gente é muito, vamos dizer assim, desafiadora. Então você vê, né, pessoas que preferem se submeter a determinadas situações porque é uma situação que ela já está acostumada. E se ela romper aquilo, se ela sair fora daquilo, ela não sabe o que poderá acontecer, que caminho novo é esse que possa se abrir. Mas é o momento de fazer essa reflexão aí para o signo de Gêmeos, tá certo? Bom, continuando aqui, vamos para o próximo signo. O próximo é o signo de Câncer. Para Câncer saiu aqui a carta da sacerdotisa, da papisa, que é aquela que traz a mensagem da interiorização.
Então, para o signo de Câncer, talvez essa semana agora que se inicia seja uma semana onde você vai buscar mais um contato com si mesmo, um contato com a espiritualidade. Cada um se conecta da sua forma ao divino, né? Ao todo. Então é uma semana em que está propício para essa conexão, essa interiorização, buscar no silêncio de uma meditação, né, de uma oração, buscar nesse silêncio as respostas para as situações em que você possa estar procurando. É aquela mensagem que diz que muitas vezes a gente quer as soluções para os nossos problemas, mas a gente fica aí correndo atrás dessas soluções, né? Buscando essas soluções ou na ansiedade que elas apareçam. E aqui a carta da sacerdotisa, da papisa, ela mostra que muitas vezes essas soluções dependem que a gente pare, né, silencie, desconecte de tudo, e aí muitas vezes a resposta chega porque nós desfocamos do problema, desfocamos daquela situação, né? Deixamos a mente mais livre, a mente mais solta, nos desconectamos dessas preocupações. E quando a gente faz isso, essa desconexão, aí a solução aparece. Muitas vezes a solução não vem porque a gente está muito focado naquilo. É igual quando você está... Imagina que você está no computador escrevendo alguma coisa, escrevendo um texto, e tem uma pessoa em pé atrás de você, olhando o que você está escrevendo. Você vai demorar muito mais para escrever, né? Do que se você estiver no local sozinho, sem ninguém atrás de você te observando. Essa pessoa atrás, né, que está observando, somos nós mesmos. É isso que nós fazemos com as situações. A gente coloca muito o foco, a gente quer que aquilo se resolva da maneira mais rápida e imediata. E muitas vezes certas coisas necessitam de um tempo para que a solução possa aparecer. E quando a gente está muito com esse foco, né, com esse foco de que quero que se resolva, quero que isso tenha uma solução, essa nossa atitude é que está atrasando a solução. Por isso que a sacerdotisa aqui, ela vem para mostrar isso, mostrar que está aí sendo necessário um momento de aquietar a mente, de refletir mais, de meditar, de desconectar dessas situações, né? Deixar essas coisas um pouco de lado. É difícil, né? Quando a gente tem uma preocupação, a gente tem algo para resolver, a gente quer algo que se solucione. É difícil a gente fazer esse exercício, né? Mas é essa que é a questão, sabe? A coisa não anda porque a gente está ali com o farol em cima, não, vamos dizer assim, sufocando, né? A gente não deixa com que a coisa flua, com que a coisa aconteça, com que a coisa caminhe, né? A gente fica, o nosso pensamento está voltado só para aquela questão. Então é preciso fazer esse exercício de desfocar, esse exercício de se desconectar, e assim você verá que as situações vão começar a se resolver se a gente tirar o foco um pouquinho dela e fazer outra coisa, sabe? Não precisa falar de estudo, então você pode ler um livro, fazer alguma atividade para se desconectar, fazer algo diferente para se desconectar aí dessa situação, para que a solução também possa vir. Muitas vezes a solução é algo que está ao seu alcance aí e você às vezes não está vendo, né? Porque está com a mente aí cheia, né, desse pensamento, esses pensamentos de que precisa ter uma solução urgente, e
não está deixando a mente um pouquinho, né, mais calma, deixar o universo trabalhar para que tudo se resolva, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de Câncer. Vamos ver agora para o signo de Leão. Bom, o signo de Leão sai a roda da fortuna. A roda da fortuna ela fala de mudança, ela fala de novas jornadas, novos ciclos, né? Então é uma semana aí muito favorável para que inicie-se um novo ciclo, uma nova atividade, né? Uma nova perspectiva, né? Então é avaliar tudo aquilo que nós poderíamos estar fazendo e não estamos fazendo, porque se passarmos a fazê-lo, a coisa anda, sabe? Essa roda aí começa a girar, né? Então, existe a possibilidade de uma mudança, né? De uma transformação, de uma nova, né? Vamos dizer assim, um novo caminho, uma nova rotina, novas atividades, mas vai precisar ter essa reflexão assim, poxa, o que eu poderia ter feito ontem e não fiz? Né? O que eu poderia fazer amanhã para que possa dar encaminhamento às minhas atividades? Muitas vezes o que nos falta não é algo que precisa vir de fora. Muitas vezes o que nos falta é algo que nós, internamente aqui, poderíamos estar fazendo e não estamos. E a roda da fortuna traz essa oportunidade da virada, da mudança, mas essa energia só vai poder ser absorvida se tiver esse pensamento, o que eu poderia estar fazendo e não estou fazendo. Se tiver essa reflexão, essa semana tem uma possibilidade muito grande das coisas mudarem, das coisas andarem, das coisas caminharem, sabe? Quando você tem aquele sentimento que as coisas estão emperradas, que você está andando, parece que você está se arrastando, nada acontece, muitas vezes por conta disso, porque falta ainda essa reflexão do que nós poderíamos estar fazendo. E aí, quando a gente começa a fazer aquilo que está faltando, né, aquilo que nós não estamos dispostos a fazer, aí a coisa começa a andar. Tá certo? Essas são as reflexões para Leão. E agora vamos para o signo de Virgem. Signo de Virgem saiu o 4 de paus. O 4 de paus ele fala de uma recompensa, né? De um tempo em que você recebe, né, a recompensa por aquilo que você plantou. Então, uma semana que vai certamente ser muito propícia para que tudo aquilo que você já plantou, tudo aquilo que você já iniciou, que você possa receber os benefícios disso. Então, é ficar atento que, vamos dizer assim, o tempo da primeira colheita, né? O tempo em que você vê aquelas coisas que você projetou, que você trabalhou lá atrás acontecendo, se materializando, esse tempo chegou. Então, para essa próxima semana, é ter a certeza de que algumas coisas que estão aí, vamos dizer assim, em processo, em andamento, nessa semana vai ser possível ter uma conclusão, no sentido de que você conseguirá receber os benefícios daquilo que você buscou, daquilo que você plantou. Muitas vezes a gente está aí querendo uma solução ou buscando aí uma melhora em alguma situação que vivenciamos, e o 4 de paus aqui ele vem mostrar que essa situação se resolverá, essa recompensa pelos nossos esforços virão, e é preciso estarmos atentos de que
para essa próxima semana isso está aberto, tá certo? Continuando agora para o signo de Libra. Vamos aqui ver qual é a mensagem, qual é a carta para os librianos. Para os librianos e librianas saiu o 4 de ouro. O 4 de ouros, ele traz a reflexão do desapego, né? Para que a gente possa refletir que muitas vezes nós deixamos de caminhar para frente por estarmos olhando para trás. Então, sabe aquele tempo em que algo já chegou ao fim, algo já se concluiu, né? A vida, o universo é cíclico, né? Ele não é linear. O que as pessoas têm muita dificuldade para lidar com as situações é esse entendimento de que o universo é cíclico. O que é isso? Que as coisas iniciam, têm a sua maturidade e se encerram. Ou seja, tudo tem um ciclo na vida, tudo tem um momento. A criança tem um ciclo que ela não anda, ela só está de colo. Daqui a pouco esse ciclo se encerra, começa outro em que ela começa a engatinhar. Esse ciclo se encerra, ela começa a andar. O ciclo de andar não se encerra porque ela continua andando aí a vida inteira, mas nesse ponto ele já não está mais sendo ali o fundamental, o primeiro plano, porque já inicia o ciclo de falar. E aí a criança começa a falar, depois começa a escrever, depois começa a ler. Você vê, tudo isso são ciclos que a gente vai passando da vida. Então o 4 de ouros, ele traz essa mensagem de se observar qual ciclo precisa ser encerrado, né? O que a gente precisa desapegar, o que a gente precisa deixar de olhar para trás. Muitas vezes a gente olha para trás, para o passado, com uma certa um sentimento de lamentação, quando na realidade se algo não, né, alguma situação do passado, a gente não pode voltar lá e fazer tudo de novo, a gente pode agora começar a projetar o futuro, né, plantar o futuro. Então é preciso ter esse entendimento da necessidade dessa dissociação, dessa separação, desses encerramentos, desses ciclos, e que precisa desapegar, sabe? Deixar de olhar para o passado, deixar de olhar para a situação que se tinha, para começar a projetar agora, plantar a situação que possa ter no futuro, né? Muitas vezes a gente anda, né, com esse olhar para trás, mas é preciso dar um encerramento nisso, né? Isso é para o signo de Libra. Agora vamos para o próximo, que é o signo de Escorpião. Para Escorpião, a carta que saiu aqui é o Valete de Ouros, o Pajem de Ouros, né? Qual é a mensagem que ele traz para essa semana? É uma semana de, vamos dizer assim, de muita praticidade, ou seja, que vai exigir com que tenha certa flexibilidade para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, uma semana em que a gente vai estar, né, podendo atuar em várias frentes, né? Vai poder se resolver mais de uma coisa, mais de um assunto, né? Das diferentes áreas da vida, seja profissional, afetiva, familiar, espiritual, né? Então, mais de uma área dessa da vida vai poder ser trabalhada se a gente pegar essa energia do Valete de Ouros, que é de agir, sabe? Essa energia de ação, de mudança, da gente
olhar mais para nós mesmos, olhar mais para a nossa saúde, né? O que a gente pode fazer na melhoria da nossa saúde, o que a gente pode fazer na melhoria das nossas relações, na melhoria do nosso trabalho, né? Então é aquela semana em que você pode naquela se dedicar àquela alegria, sabe aquela alegria da criança que está sempre, né, deslumbrada com novas descobertas? Então é isso, é uma semana em que você, se você movimentar aí a energia, se você pegar as coisas que tem, né, que estão disponíveis para serem feitas e ir trabalhando mais, porque a gente fica muito no... se tem uma atividade, a gente faz essa atividade, enquanto não terminar isso aqui, eu não começo a outra. Mas aqui, na verdade, é uma coisa que você pode fazer várias coisas em paralelo. Não precisa ter essa coisa de encerrar uma atividade para começar outra. A gente pode iniciar mais de uma atividade ao mesmo tempo e deixar isso rodando, né? Uma hora você dá mais atenção a uma coisa, outra hora você dá mais uma atenção a outra. Então é preciso ter esse senso aí de praticidade, esse senso de organização, esse senso de olhar para as diversas áreas da vida, né? Para justamente permitir com que as coisas se movimentem, as coisas caminhem, não fique nada parado, sabe? Aproveitar essa energia desse pajem, desse palete de ouros, para agir, né? Aquelas pequenas coisas na nossa casa, na nossa vida, no cuidado com a nossa saúde. Por exemplo, as pessoas devem ter um horário para dormir, ter um horário para acordar mais fixo, né? Para que o corpo possa trabalhar, né? Fazer toda essa engenharia interna que se faz todo dia, né? De alimentação, de gestão, excreção, né? De trabalho, de limpeza. Então é preciso dar ao corpo essa organização, ter uma hora para acordar, uma hora para dormir, ter a quantidade de água que bebe durante o dia. Muitas vezes a gente se esquece disso. Pessoas que tomam muito café acabam desidratando mais, porque o café é diurético. Então essas precisam beber mais água. Então são essas pequenas coisas, sabe? Que a gente precisa observar, a gente precisa olhar. Não precisa ser algo, né, magnânimo, mas é algo pequeno ali do dia a dia, né? Esses pequenos detalhes, uma semana aí para ficar atento a esses pequenos detalhes, né, que fazem a diferença, que podem fazer a diferença, que muitas vezes é isso que nos impede de alcançar aquele estado que nós desejamos, porque nós não estamos dando a devida atenção aos detalhes. E às vezes só, como a gente falou, estabelecer um horário para dormir, acordar, prestar atenção na quantidade de água que bebe durante o dia, melhorar a alimentação, pequenos detalhes podem fazer com que nós possamos conseguir essa mudança maior, que muitas vezes não vem, porque tem alguma coisa ali do dia a dia que não está, vamos dizer assim, não está acontecendo, não está rodando, tá certo? Bom, agora vamos para o próximo signo, signo de Sagitário. Para Sagitário, saiu aqui o 2 de paus. O 2 de paus, ele mostra assim a consciência de um novo caminho, de uma nova jornada a se seguir, né? Então, uma semana que poderá vir insights, poderá vir orientações, poderá vir ideias, sugestões de novas atividades, de novas abordagens, de novos caminhos, novas rotinas, né? Então é preciso ficar atento, né, para aquelas informações que chegam a nós. Muitas vezes é alguma coisa que uma pessoa fala,
ou algo que nós vemos na televisão, num filme, ou uma mensagem que a gente recebe, entendeu? De uma outra pessoa. Sempre o universo está tentando se comunicar com nós. E o 2 de paus aqui mostra que essa semana agora que se inicia vai ser favorável para iniciarmos novos caminhos, novas iniciativas, né? Novas rotinas. E aí vai ser preciso observar o que está se abrindo, quais são as possibilidades que estão surgindo para que a gente possa aproveitar uma semana para que se aproveite novas possibilidades aí que estejam surgindo. Essa mensagem para o signo de Sagitário, tá certo? Bom, continuando aqui, vamos para o próximo signo. O próximo é o signo de Capricórnio. Para Capricórnio, a carta que saiu, a carta do Papa, né, que é inclusive o arcano do ano de 2021. No tarô, o Papa tem a numeração número 5, né, dá para ver aqui está em romano, né, 5. E 2021, se você somar os algarismos, está também o número 5, o ano do Papa. O Papa aqui como energia para essa semana agora, que se inicia aí para o signo de Capricórnio, ele vai falar sobre a necessidade da disciplina. Então vai ser preciso, nessa semana, observar mais o cumprimento daquilo que você planejou, né? Se não planejou, comece a planejar e zelar pelo seu cumprimento. A disciplina é exatamente isso. É quando a gente começa uma atividade e dá continuidade a ela. Não é aquela coisa que a gente começa e para, né? A pessoa começa a fazer meditação, faz 1, 2 dias, no terceiro dia já não está fazendo mais nada. O Papa ele traz essa mensagem da necessidade da disciplina. Então vai ser preciso nessa semana ficar atento a isso, porque poderá ter algumas oportunidades perdidas porque a coisa está meio bagunçada, sabe? A coisa não está ali estruturada, disciplinada, não existe uma rotina, um planejamento a ser seguido, né? Um compromisso. O Papa também fala muito de compromisso. Então, para essa semana aí, para os capricornianos e capricornianas, a palavra de ordem é organização e disciplina e cumprir aquilo que você se propôs, né? Você propôs fazer algo, você precisa cumprir aquilo que você estabeleceu para que você faça, sabe? É o desafio da continuidade. Muitas vezes nós somos muito bons em iniciar certas atividades, mas temos grande dificuldade de mantê-las. A gente pode iniciar muito bem uma rotina nova, mas e mantê-la ao longo do tempo? Esse é o grande desafio. Nem tanto é iniciar a nova rotina, mas mantê-la, entendeu? Então essa mensagem também de constância é preciso ser observada aí para essa próxima semana, porque muitas vezes nós perdemos oportunidades porque não estamos estruturados, não estamos disciplinados, né? E aí não podemos muitas vezes chegar a certas situações por falta de disciplina mesmo, né? Por falta de organização. E é preciso observar isso nessa semana, tá certo? Seguindo agora para o próximo, que é o signo de Aquário. O signo de Aquário, a carta que sai é a carta da Torre, né? A Torre, ela vai falar sempre de uma finalização, né? Uma situação que muitas vezes se torna insustentável e precisa ser encerrada, né? E precisa ser modificada. Então, muitas vezes não é uma situação muito agradável, né? Quando existe um esgarçamento de uma situação até que aquela questão se rompa, né?
quando tem um rompimento. Isso aí não é muito agradável, mas é a gente saber que muitas vezes esse movimento vem, esse rompimento vem para dar esse encerramento que nós já poderíamos ter dado lá atrás e não demos, né? Certas situações que já eram para ser finalizadas, já eram para ser concluídas, já eram para ser superadas, e nós não fizemos isso no momento adequado, né? Isso não pode ficar indefinidamente. Uma hora, se a situação não estava adequada, uma hora ela não se sustenta, né? Por isso que a torre fala dessa destruição aqui, né? A torre desabando, né? As pessoas caindo aqui, mostrando justamente isso, que é algo que perdeu a sustentação, não tem mais estrutura, não pode mais seguir adiante. Então, a semana em que, né, vão acontecer certos rompimentos, né, de certas situações que não dá mais para continuar, né, não dá mais para se prolongar. Nunca é um momento agradável, mas qual é a perspectiva? A perspectiva é que encerrou, é que acabou e que agora podemos se lançar a novas situações, né? a novos caminhos, né? Mais atentos, mais alertas, para evitarmos entrarmos num caminho novamente que não vai ter muito futuro e lá na frente vai ter, né, esse rompimento. Então é preciso ficar atento essa semana aí para os aquarianos e aquarianas, para essa questão de que muitas vezes um rompimento, né, um encerramento não é o fim do mundo, né? Essa queda aí da torre permita com que seja construída uma nova torre com bases mais sólidas, uma estrutura mais sólida. Então, muitas vezes uma situação dessa permite com que possamos começar de novo. E aí esse recomeço, ele é mais inteligente, porque a gente já conta com a experiência do passado. Então nós podemos recomeçar de uma forma a não repetir os erros de outrora. Então é preciso ter essa consciência agora para essa semana. Chegando agora ao signo de Peixes, vamos ver qual é a mensagem aí para os piscianos e piscianas. A carta que sai aqui para Peixes é a Rainha de Copas, né? A Rainha de Copas é aquela que fala do sentimento, mas no sentido de equilíbrio, né? Numa necessidade do equilíbrio das emoções, sabe? De conseguir... São muitos desafios que nós temos no dia a dia, né? Muitas situações nos tiram aí do controle, nos desanimam, né? Às vezes abalam o nosso bom humor, né? Mas a Rainha de Copas, ela vem trazer a mensagem de que é preciso buscar esse equilíbrio. O equilíbrio ele vem justamente a partir do momento em que a gente... porque existe também uma dificuldade muito grande da gente dizer não, né? Muitas situações que nos trazem desequilíbrio, elas só acontecem porque nós não sabemos dizer não, né? Não sabemos muitas vezes colocar limites. Certas situações que precisam ser que não precisam ser encerradas, ou que a gente precisa se posicionar, né? E negar, e dizer, não, isso aqui eu não faço, dessa maneira eu não vou. Muitas vezes essa falta de dizer um não é que traz esse desequilíbrio, né? É que traz as situações, permite com que as situações que nos desequilibrem, elas aconteçam. Então a rainha ela vai trazer essa necessidade a rainha é uma figura de poder, né? Então essa necessidade de ter esse poder nas suas mãos, mas é o poder das emoções, né? Então se eu tenho o poder de controlar minhas emoções, equilibrá-las, para fazer isso eu preciso analisar o que me tira do sério, o que
que me desestabiliza. E se não é uma situação porque tem certas situações que é difícil da gente evitar, né? Tem outras situações que não, a gente poderia ter evitado. A partir do momento, se a gente fizesse isso que a gente falou no início, de dizer não. A gente tem muita dificuldade de dizer não. A gente quer muito agradar o outro, né? E muitas vezes, a melhor lição para o outro talvez seja o não, sabe? A gente pensa que se atendermos aquilo que o outro deseja, né, a gente está fazendo o bem para ele. Mas em certas situações, a gente pode estar prejudicando. A gente pode estar tirando dele, né, a oportunidade de aprender, a oportunidade de amadurecer. Então, existe mesmo essa necessidade de a gente refletir e ver em que situações eu preciso dizer não. Eu preciso encerrar para que isso não me traga um desequilíbrio emocional lá na frente. E aí, aproveitar essa energia aí da semana, aí da rainha de copas, né, que tem esse poder das emoções nas mãos, e agir, né, e tomar essas atitudes. E saber dizer não a quem ou aquela situação que precisa ser encerrada para que não cause mais desequilíbrios no futuro, tá certo? Então essas são as reflexões agora para a semana do dia 15 ao dia 21 de fevereiro. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!